Muito bem, aqui você viu que a parte de design gráfico, tá? Ele está surgindo aí muito bonito de baixo para cima. Agora vamos dizer que a gente queira incrementar um pouco mais e criar uma maneira diferente do texto surgir. Então, em vez de ele aumentar em escala, eu quero que ele vá aparecendo, ele vá subindo, né? De baixo para cima ele vai aparecendo cada uma das letras. Então eu vou fazer uma variação. Só que como eu vou fazer uma variação e eu vou deixar você escolher qual você quer trabalhar, a gente não vai deletar essa animação que a gente tem aqui. A gente vai duplicar essa camada de texto. Para isso, clica na camada do texto e aperta Ctrl D de dado, de doido, de destroçamento, enfim, você entendeu, né? Aí ele duplica para você. Se você tiver dificuldade com o atalho Ctrl D, deixa a camada selecionada, você pode vir aqui em cima em Edit, você tem a opção ó, Duplicate, né? Ctrl D de duplicar. Muito bem, dupliquei. Então eu tenho Design Gráfico 2, Design Gráfico 3. Esses números finais, eles são indiferentes. É só para dizer a quantidade de camadas que eu tinha com esse nome. Então muito bem, ó, o Design Gráfico 2 eu vou deixar com essa animação que eu já fiz. Eu vou tirar o olhinho dela aqui, para não atrapalhar mais, e eu vou ficar em Design Gráfico 3. Abre as opções aqui na setinha do lado esquerdo. Aqui eu tenho as opções de text. Dentro de text eu tenho Animator 1. Clica nesse Animator e aperta Delete. Deletei. Então o que eu fiz? Eu deletei aquela animação que eu tinha de escala. Como eu vou fazer uma outra animação, eu não preciso mais dela. Muito bem, clica aqui na opção Animate. Animate você vai clicar em Position. Por quê? Porque eu vou animar agora a propriedade de posição. A gente tinha escolhido escala, mas agora eu vou fazer com posição. Muito bem, o que eu vou fazer? Ó, eu vou clicar nesse valor do lado direito, eu tenho dois valores, tá? Eu tenho esses dois primeiros zeros correspondem à posição em X, ou seja, a posição na horizontal, ou para a esquerda ou para a direita. Olha só, tá? Esquerda ou direita. E esse outro valor da direita corresponde ou para cima ou para baixo. Certo? Muito legal. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, clicar nesse valor da direita, clica, segura e arrasta e eu vou deixar ele um pouco mais para baixo do que o texto, tudo que você precisa saber. Muito bom. Não se esqueça, tá? Essa primeira ajustada que eu dei aqui no valor não é animação ainda. Ele só está dizendo qual é a posição inicial da minha animação. Para animar esses caras individualmente, eu venho aqui ó, nesse Range Selector. E aí eu tenho as opções de Start e de End, certo? Como eu quero animar da esquerda para a direita, então eu vou sempre animar o Start. Se eu quisesse o contrário, eu tinha a opção de End, né? O End faz o contrário, tá vendo? Do final para o começo, mas eu quero o contrário. Vou deixar no tempo 0, vou apertar o reloginho do Start e mais ou menos aqui no tempo, você pode vir até no tempo 1 segundo, tá? 20 frames, 1 segundo, vai depender do tempo, né? Se tiver muito rápido ou muito devagar. Vou deixar em 20 frames mesmo para manter o padrão que a gente está utilizando e vou colocar o Start em 100%. Vamos assistir? Olha que legal. O texto vai surgindo ali, ó, da parte de baixo, tá vendo? Olha que legal. Muito bom, eu vou abrir as opções de Advanced. Em Advanced eu vou colocar o Easy Load de novo em 100% para deixar o final ó, um pouco mais suave na animação. Olha que bacana. Ficou bem legal de trabalhar. Se você tiver com dificuldade, fala, putz, professor, tá me atrapalhando essas faixas passando, eu não estou conseguindo ver o texto direito. O que você pode fazer? Clica nesse bloco vermelho do texto, joga um pouco para frente. A animação dele vai começar nesse tempo, ó. Então você consegue assistir depois que os outros elementos já estão na tela. Fica mais fácil, só para você visualizar. Ah, assistiu? É essa animação que você quer? Beleza, volta ele para a posição inicial. Ó. Encosta ele aqui no cantinho, certo? Essa é a opção que a gente tem para trabalhar composição. Só que isso aqui tá meio sem graça, né? Porque o texto está vindo aqui de baixo, mas ele já está na tela e eu não quero isso, eu quero que o texto não esteja aparecendo. E depois ele vai subindo, né? De baixo para cima e aí eu também quero que ele vá aparecendo. Vamos dizer, deixa eu explicar isso de um jeito para que você entenda. Vamos dizer que eu quero cobrir essa parte de baixo com uma cor. Vamos dizer que eu quero um negócio assim, ó, tá? E por trás desse bloco, ó, o texto vai subindo. Muito bem, em vez de fazer isso que eu acabei de fazer para mostrar para você que eu criei uma nova forma na tela, eu posso utilizar máscaras. Máscara é uma área onde eu vou dizer para o After Effects que eu quero que ele só mostre aquela área ou ele só esconda aquela área, tá? Uma máscara é para isso. Para colocar essa máscara eu vou fazer o seguinte, ó, clica na camada desse design gráfico que eu acabei de animar em posição, com ela selecionada, vem aqui em cima ó, na ferramenta de retângulo. Você pode fazer máscaras de várias formas, você pode fazer máscara com todos esses desenhos que você tem aqui ou com desenhos personalizados se você utilizar a Pen Tool, mas eu vou fazer com retângulo que é o mais bonitinho.
Quando eu estou, só um detalhe, preste muita atenção. Se eu não tiver com nenhuma camada selecionada e eu fizer o desenho, o After vai criar uma camada com esse desenho. Se eu tiver uma camada selecionada e eu desenho na tela, eu faço uma máscara. Olha só. Acabei de fazer uma máscara só aparecendo gráfico, tá? Vou dar Ctrl Z só para voltar uma etapa, porque eu quero te mostrar uma outra coisa. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar uma máscara só onde eu quero que o texto apareça. Então a minha camada está selecionada, eu vou clicar mais ou menos aqui em cima, ó, clica, segura e arrasta e puxa até mais ou menos ali, quase encostar no texto, ó, tudo que você precisa saber. E já joga tudo para a direita aqui, ó. Olha que legal que vai acontecer agora na minha animação, ó. Tá vendo? O texto ele vai surgindo, né? Ele vem de baixo para cima, só que o legal é que é como se tivesse uma barreira e eu não consigo visualizar a parte de baixo, né? A máscara ela escondeu a parte de baixo do meu texto, ó. Então fica muito mais legal esse tipo de efeito. Você pode utilizar essa máscara para várias coisas, nesse caso eu estou mostrando para você só com texto. E aí você pode escolher qual das duas, né? Qual das duas animações você prefere. Esse design gráfico aqui, ó. Deixa eu jogar mais para frente para você ver as sensações, ó. É parecido, tá? A sensação parecida, mas muda um pouquinho, tá? De cima o texto fica esmagado e aí ele vai crescendo. O de baixo não, o texto vai surgindo, né? De baixo para cima. Então fica aí a seu critério qual dos dois você preferir utilizar.